E aí, fala a verdade. Tava ou não? Sentindo falta dos vídeos aqui no canal? Tava, né? Fica tranquilo, vou voltar com os vídeos, vou voltar com as lives e tem muita coisa agora para 2025 pra gente colocar em dia, atualizar. Eu fiz várias modificações nos meus investimentos, mas esse vídeo eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar apenas sobre o HCTR11, que também era um fundo imobiliário que eu tava fazendo ali um acompanhamento bem de perto. Parei por um tempo porque realmente eu não achava que não tinha mais solução, mas agora eu resolvi dar uma lida no relatório e pasmem. Já de antemão aqui eu vou falar para vocês, não invisto mais nesse fundo. Realmente eu parei de aportar, já tem acho que mais de ano que eu não aporto no HCTR11, mas eu vou fazer um vídeo detalhado aqui, lendo o relatório gerencial para vocês entenderem o que realmente está acontecendo com esse fundo. Vamos lá. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Bruno, aqui eu falo sobre investimentos, ações, dividendos, fundos imobiliários, renda passiva, liberdade financeira através da Bolsa de Valores e, retomando aqui os vídeos do canal, vamos analisar o que realmente aconteceu nesses últimos meses aí com o fundo HCTR11. Vamos lá para a tela do meu computador. Bom, antes da gente ir lá para o relatório, galera, olha o que está acontecendo aqui, né, com o fundo HCTR11, né? Uma baixa aqui absurda, né, desde aqui de maio, mais ou menos, quando ele teve ali, maio de 2023, quando ele teve uma alta, né? Essa alta aqui, após essa pequena alta, ele realmente despencou e vem despencando desde lá. Hoje o fundo está na casa aqui dos R$19 e a gente teve uma queda, se a gente contar desde lá do topo histórico, né? Hoje a gente está tendo uma queda aí de 77% desse fundo, que realmente está com grandes problemas e nós vamos ver o que está acontecendo. Então, diante disso, sabendo que ele caiu tudo isso, vamos ver o que está acontecendo aqui no relatório gerencial desse fundo imobiliário do HCTR11. Vamos lá. Então aqui, pessoal, esse é o relatório de novembro de 2024. Como a gente sabe, os fundos imobiliários eles sempre colocam ali um relatório de um mês anterior, né? Nunca, nós estamos em janeiro, nós não vamos ter o de dezembro, temos o de novembro. Então o de dezembro sai só em fevereiro e por aí vai, né? Então esse é o de novembro, é o último que nós temos. E olha só que maravilha. Dividendo por cota do mês 0, dividend yield mensal cota 0, tá? E dividend yield anualizado por cota a mercado 0. Isso quer dizer que o fundo zerou o pagamento de dividendos aos acionistas, aos investidores, aos cotistas, né? E aí, galera, isso faz com que o preço caia. Por isso que nós vimos o preço despencar aí nesses últimos meses, né? O fundo segurava ali em média R$30, 20 e poucos reais, depois agora caiu até para menos de 19, agora está em R$19, tá? E aqui a gente tem a tese de investimentos, eu vou dar uma lida, mas a gente precisa entender que o fundo ele já está passando por um problema já tem mais de 2 anos, né? Com o lance lá do XBXO, do circuito de compras. Então a gente entende que enquanto não for resolvido aquilo, a gente realmente vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir rentabilizar esse fundo. Mas ele fala assim, ó, o hectare, né, o HCTR11 é um fundo de crédito high yield. Então aqui a gente já tem a base, né, de sabendo que esse fundo ele é um fundo muito mais arriscado que os outros, tá? Do tipo híbrido de desenvolvimento que tem como característica expectativa de retorno superior à média do mercado no longo prazo. Para atingir esse retorno está exposto a setores e a operações de maior complexidade, ou seja, maior risco, tanto na estruturação como na gestão e, consequentemente, tem menor previsibilidade quanto à periodicidade e ao volume das distribuições do resultado aos investidores no curto prazo, por envolver maior potencial de rentabilidade no longo prazo e exposição a riscos. É o que eu acabei de falar. É um produto com maior volatilidade visando investidores ao perfil arrojado. Abaixo podemos ver o comportamento do índice High Yield em comparação com os pares globais de Investment Grade e títulos do Tesouro, né? Então aqui, ó, ele coloca aqui os índices global de High Yield, né? Que é o caso do HCTR11, essa linha laranja, diz que ele está indo melhor do que todos os outros, mas não é isso que a gente está vendo com relação ao fundo imobiliário, né? Ele deveria ter colocado aqui, o gestor, a linha de valorização de rentabilidade do fundo e não do global high yield. Então aqui ele já começa tentando enganar a gente, né? Essa que é a verdade. O fundo hectare, o HCTR11, é um dos pioneiros do mercado brasileiro de fundos imobiliários high yield, com uma estratégia de que vai além do tradicional da prática praticada pela média do mercado. E isso é um problema. Quando a gente tem um investimento de uma característica nova, né? E a primeira coisa que está se fazendo ali, é o primeiro fundo, sei lá, primeiro tipo de investimento, cara,
provavelmente esse fundo ele vai ter todos os erros que os outros que vão vir depois dele não vai ter. Então, é muito arriscado a gente investir nesse tipo de fundo, né? O que estava acontecendo é que o HCTR11 estava pagando com periodicidade dividendos muito altos, e aí a galera começou a investir, inclusive eu, né? A tese antigamente era muito boa, antes da pandemia, né? Até um pouco depois da pandemia ali. Mas o fundo ele não deu conta de arcar ali com os investimentos arriscados que ele fez naquela época. Então, enfim, se tivesse dado certo, teria dado muito certo, mas deu errado, né? Mirando maior rentabilidade por meio de exposição de segmentos considerados menos óbvios e operações estruturais financeiras com maior complexidade. Isso que ele já falou, a gente já sabe, né? Eu só não concordo com isso aqui ele tenta enganar a gente, né? Esse gráfico aqui ele tentou enganar a gente, mas isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui, ele deveria ter colocado o gráfico do HCTR11, que provavelmente estaria assim, né? Para baixo, mas tudo bem. Aí, comentários do gestor. Vamos ver o que está passando pela cabeça do gestor. No dia último 27 de novembro de 24, a Comissão de Valores Imobiliários divulgou um currículo conjuntivo, um ofício circular conjunto, destinado aos administradores e gestores de fundos de investimentos imobiliários, contendo orientações complementares sobre a distribuição de resultados nos FIIs. No dia 6 de dezembro de 24, a administradora do fundo comunicou ao mercado a não distribuição de rendimentos referente ao período de novembro de 24, com o objetivo de adequar o regime de distribuição do fundo regime caixa de maneira definitiva. Até que, enfim, aqui nós temos uma coisa boa. Para quem não se lembra, ficou uma briga ali também, né? Regime caixa, regime de patrimônio, enfim. E de verdade, não faz sentido você adotar outro tipo de regime para distribuir o rendimento. Porque você só pode distribuir o que está no caixa. Se não tem nada no caixa, meu amigo, você vai distribuir o quê? Você vai queimar patrimônio para distribuir rendimento? Você vai estar matando fundos se fizer isso. Então, assim, agora sim eu acho que isso, pelo menos isso foi uma decisão coerente do HCTR, adotar o regime caixa de maneira definitiva. Ou seja, se tiver dinheiro, distribui. Se não tiver, paciência. Historicamente, a distribuição do fundo hectare obedeceu ao regime de competência enquanto obtivesse um saldo de resultado contábil acumulado positivo, uma geração de caixa compatível com a distribuição pelo regime de competência, respeitando o mínimo de 95% do resultado do caixa, apurando dentro desse semestre de referência. Esse cenário perdurou até o período de dezembro de 22 em janeiro de 23. A distribuição do fundo passou a ser limitada ao resultado caixa apurado no período. Portanto, o entendimento seria que a adoção permanente do regime de caixa não deveria causar qualquer impacto no fluxo de distribuição de rendimentos ao cotista, dada a necessidade de respeitar a distribuição. Tá bom. No período de novembro de 24, o fundo apurou um resultado caixa equivalente a 12 milhões, equivalente a 37 centavos por cota, conforme o fato relevante divulgado 12 de dezembro. A impossibilidade de distribuição desses valores se fez necessária durante o aprofundamento das análises de potencial impacto da adoção do regime caixa conforme a orientação do OCC, que foi esse ofício circular. Então, graças a Deus que a CVM entrou com esse ofício para falar, olha, é o seguinte, ou vocês adotam o regime caixa, para com essa palhaçada, faz o negócio certo, até porque isso vai ajudar vocês a salvar o fundo. Se vocês ficarem distribuindo o que vocês não têm, uma hora vai quebrar. E o que acontece? Eu não sei se vocês lembram, mas tinha meses lá, talvez até apareça aqui no relatório mais embaixo. Nos vídeos, eu tenho vários vídeos do HCTR11 aqui no meu canal, que era assim, arrecadou 15 e distribuiu 20. Arrecadou 20 e distribuiu 30. Cara, não pode fazer isso. Ou ele distribui o que está no caixa, ou ele não distribui nada. Entende? Então, assim, essa manobra ia fazer com que o fundo quebrasse, no meu entendimento, tá? Portanto, em respeito à legislação vigente, o fundo continuará a distribuir um mínimo de 95% do resultado caixa apurado no semestre de referência, realizando a compensação de valores não distribuídos dentro do período de referência. Carteira e atualizações. No período, os ativos pertencentes à carteira do fundo não apresentaram alterações em sua dinâmica de pagamento. Portanto, permaneceram predominantemente dentro do cenário de recuperação de suas respectivas operações para a retomada gradual dos fluxos devido do fundo dos cotistas. Foram realizadas as seguintes movimentações: aporte no fundo HCTS11 no valor de 0,61 milhões para andamento do projeto CETIM, com prazo em conclusão de maio de 25, então temos mais 5 meses aí para esse projeto ser concluído, e a venda de 100% da posição de Carvalho Osken, representando a quantia aproximadamente de 3,3 milhões. Então, olha só, ele fez uma adquirência aqui de 610 mil, né? Aqui deve ter sido 610 mil reais, e botou 3,3 milhões para dentro. Então, na verdade, ele botou um caixa aí de mais ou menos 2,7 milhões para dentro aí do fundo, tá? Vamos continuar.
Entre os meses de outubro e novembro, houve um crescimento de aproximadamente 550 novas locações de circuito de compras. Olha só, isso é uma notícia boa, porque é esse imóvel que está dando muito problema, tá? Que é a Feira da Madrugada. Então, 550 novas locações foram locadas, né, lá na Feira da Madrugada nos meses de outubro e novembro. Conta com 5.400 boxes de lojas, além de uma infraestrutura completa para acomodar grande fluxo de comerciantes, principalmente nessa época do ano. Essa época do ano, né, de início do ano, fim do ano, tem muita compra, a galera 13º e tal, então isso pode ajudar o fundo daqui uns meses na frente. Também no ritmo de fim de ano, o Grupo Gramado Pax intensificou sua programação de Natal e Réveillon, com shows e espetáculos teatrais no intuito de atrair turistas e movimentar a economia local, ainda abrindo cerca de 150 novas vagas de empregos. Então isso aqui traz mais dinheiro, traz mais renda, é interessante para o fundo também. Nas áreas da gastronomia, atendimento ao público, consultores, entre outros. Tudo para atender a alta demanda e proporcionar a melhor experiência aos visitantes. E o fato subsequente, que em dezembro ocorreu o pré-pagamento do CRI Melchioreto, no valor de 6 milhões, que corresponde à liquidação da operação. Então, olha só, mais um CRI que estava devendo aqui, o fundo pagou 6 milhões. Em paralelo, continuamos empenhando nossos esforços conjuntos de destravar possíveis alavancas que influenciam o resultado do fundo, além de acompanhar de perto todas as operações da carteira, em especial os ativos inadimplentes. Então, assim, pessoal, o que eu estou vendo aqui no HCTR com esses comentários do gestor, tá? Antes da gente ir aqui para DRE, que o fundo parece que agora que ele adotou a estratégia correta, regime caixa, né? Recebeu ali alguns pagamentos, recebeu a quitação de uma dívida ali do outro, o circuito de compras alocou mais 550 ali boxes, então assim, o fundo tá respirando por aparelhos, mas essa que é a verdade, né? E parece que a gestão se deu conta de que realmente eles teriam que parar de distribuir os dividendos, senão, cara, o mercado ia jogar essa cota lá para R$5, R$4, R$3, sei lá. E o fundo se deu conta de teria que parar de distribuir os dividendos. E isso, essa distribuição zero de dividendos faz com que a gente tenha uma pressão negativa nas cotas, e tá bem aqui, ó. Então a gente tem o mês de novembro de 24, que é essa última coluna aqui, eu vou scrollar mais para baixo aqui, ó, e a gente tem um pagamento zero aqui de dividendos, olha só. O net caixa, que foi 46 centavos no mês de novembro, e distribuição divulgada zero. Então aqui a gente tem, olha só, cerca de 10 milhões que foi arrecadado, né, ali no caixa do fundo, que dá 46 centavos por cota. Se o fundo fosse distribuir, o fundo teria 46 centavos por cota para distribuir, mas decidiu distribuir zero. Isso faz com que a pressão da cota se desvalorize. Por quê? Porque o investidor que investe em fundos imobiliários, ele quer renda passiva, ele quer renda todo mês. Então, se ele tem um patrimônio ali num fundo que não gera renda para ele todos os meses, o que ele vai fazer? Ele vai vender aquela cota. Tá? Ao passo que estamos vendo algumas melhoras, principalmente na gestão ali com relação à distribuição de fluxo de caixa, né? A gestão com fluxo de caixa. Então, o que eu penso é que essa manobra era necessária, que o fundo realmente está passando por muita dificuldade, mas agora sim eu vi a gestão arregaçar as mangas e falar, pode ser que agora a gente consiga retomar, porque se a gente zerar os dividendos, a gente daqui uns meses vai estar com caixa muito bom e o fundo vai ter fôlego, porque olha o que estava acontecendo antes. Arrecadava 60, distribuía 39. Arrecadava 34, distribuía 39. Arrecadava 29, distribuía 37. Aqui tudo bem, arrecadar 60 e distribuir 39, mas aqui já começa a ficar ruim, ó. 34, 39, 29, 37. Cara, não dá para ficar assim num fundo que tá com tanto problema. Não dá para ficar distribuindo mais dinheiro do que arrecada num fundo que tá cheio de dívida. Tem que segurar. Pode ser que algumas coisas não deem certo e sofra inadimplência e não pague o fundo. E como é que vai ficar o fundo se ele não tem reserva de caixa? Então, infelizmente, isso daqui sobra pro cotista. Olha lá, pagamento zero. Fazer o quê? O fundo está passando por uma dificuldade e a gente tem que entender que talvez essa seja a melhor maneira, talvez, cortar o mal pela raiz para resolver o problema do HCTR11. Aqui a gente vê que ele continua com alguns CRIs, né? Com inadimplência, olha só, os vermelhos são CRIs inadimplentes, né? Continua com vários ali inadimplentes, ou seja, não estão pagando fundo. Temos alguns CRIs corporativos aqui também, ó, com carência de juros, ou seja, não estão pagando, ou se estão pagando menos do que deveriam pagar.
Aqui sim ele coloca um gráfico do fundo, né? Então olha lá, a gente saiu de R$90 ali, quase R$100, para menos de 30, hoje o fundo está batendo 19, como eu mostrei para vocês. E aqui ele fala dos ativos, né? Tem muito ativo bom o HCTR11, muito ativo bom. O problema é que vários deles estão inadimplentes. E a gente torce que com o passar do tempo, com a resolução desses problemas, o fundo volte a rentabilizar, esses ativos voltem a pagar os dividendos e o fundo fique ali realmente mais saudável. E aí sim, a cota pode voltar a se valorizar. Eu acho muito difícil a cota voltar ali para os R$90, R$80, mas se a cota voltar já para uns 60, 70, já está muito bom, de bom tamanho. E, na verdade, para a cota voltar para esses patamares de preço, o fundo precisa ter uma gestão sadia. Uma gestão onde você entenda que sempre o fundo vai estar arrecadando um pouco mais, distribuindo um pouco menos. Arrecadando um pouco mais, distribuindo um pouco menos, para ter um caixa ali sobressalente para passar por essas dificuldades que podem acontecer durante o tempo. Conseguiram entender, pessoal, mais ou menos como é que está a situação no HCTR11? Pois é complicado, mas a gente tem que entender que o fundo, agora sim eu vejo que ele adotou medidas realmente ali plausíveis para tentar resolver esse problema. Eu fiquei um tempo sem gravar vídeo aqui para vocês, fazer live, mas eu resolvi voltar justamente com esse que talvez é um dos piores investimentos que eu fiz e que talvez tenha muita gente investida ainda no HCTR11. E se você conhece alguma pessoa assim, manda esse vídeo para essa pessoa. Se você gostou do conteúdo aqui também, dá o like, deixa o seu comentário aqui para mim, vai ajudar que o YouTube recomende mais esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado, mais uma vez, por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.